Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso programa, a nossa série de programas Doses Apocalípticas. Nós temos aí um desafio interessante, que é abordar tópicos do Apocalipse, esse livro tão importante para o nosso tempo, em poucos minutos, entre 10, 15 minutos no máximo. Essa é a ideia, por isso Doses Apocalípticas. E para tentar encarar o desafio, eu convidei aí um grande amigo, colega de trabalho, de fé, Felipe Lemos, que também é jornalista e um apaixonado por profecias. Tanto é que ele cuida aí de um site, eu tenho certeza que você não vai esquecer do nome desse site não. Qual é, Felipe? Tudo bom, Michel? Esse site aí é muito fácil. Apocalipse.com. Pronto. Só isso. Facílimo. Inclusive os conteúdos aqui da nossa série e outros conteúdos mais, estudos bíblicos estão lá. É só você conferir, apocalipse.com. Não deixe de conferir depois o que temos ali nesse site. Bom, agora chegamos ao capítulo 2 do livro do Apocalipse. Se você perdeu os temas anteriores, é só você ir ao meu canal no YouTube, Michelson Borges, na playlist Doses Apocalípticas. Temos lá já os 5 primeiros temas do capítulo 1 do Apocalipse. E começamos agora o capítulo 2, que trata das famosas e misteriosas cartas às 7 igrejas. Nós vamos ter aqui, então, uma série de vídeos, de discussões, de conversa aqui com o Felipe, tratando justamente dessas cartas misteriosas que contêm mensagens que não ficaram presas no tempo. Elas avançam pela história e nos alcançam aqui no século XXI. Felipe, vamos começar então, quem sabe, fazendo assim um preâmbulo, né? Uma introdução geral às 7 cartas e depois, em cada programa seguinte, nós vamos tratar de cada uma delas especificamente. Mas assim, em termos gerais, o que nós podemos falar sobre essas 7 cartas às 7 igrejas lá da Ásia Menor? Bom, Michel, essas 7 cartas às igrejas, elas foram, eu imagino que, cartas muito importantes, porque elas motivaram, elas entusiasmaram cristãos em várias regiões da Ásia Menor, no primeiro século da era cristã. E é muito interessante porque elas foram, alguns dizem que elas foram colocadas originalmente em um documento apenas, né? E que, no final das contas, se tornaram, ou chegaram para nós no texto de João, como 7 cartas, né? E é interessante porque esse número 7, ele é um número que indica plenitude, e muitos enxergam nisso uma mensagem plena, completa. Então enxergam muito mais do que simplesmente cartas para as igrejas, para os cristãos da Ásia Menor, naquele contexto em que os primeiros seguidores de Cristo estavam inseridos, né, naquela região, pessoas que estavam sendo motivadas a continuar na sua fé e principalmente a combater ou identificar os ataques à fé cristã nos primeiros, no seu início, já que também houve muitos ataques, muitas heresias e muitas tentativas de distorcer a palavra. Então, para começo de conversa, assim, a gente pode falar sobre esse cenário das cartas às igrejas da Ásia Menor, né? Eu vou até compartilhar aqui com os nossos amigos uma apresentação em Prezi. Posso depois deixar também disponível isso aqui, esse material lá no apocalipse.com, quem quiser utilizar em estudos bíblicos ou em pequenos grupos, né? Enfim, no estudo pessoal também, fica à vontade. Aqui estão as 7 cartas, né, que nós vamos tratar ao longo dessa nova etapa da nossa série de doses apocalípticas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas tem suas especificidades, detalhes interessantes, que, como disse o Felipe, atravessam o tempo aí, né? E a primeira coisa que chama atenção é que naquele tempo lá de João, não havia só 7 igrejas, né? Havia várias outras. Havia a igreja de Filipos, daí Filipenses na Bíblia, havia a igreja de Tessalônica, daí Tessalonicenses, os irmãos de Roma, né? A carta aos Romanos, mas curiosamente são usadas 7, aquelas que eu acabei de mostrar para vocês, né? Somente 7, porque elas contêm elementos que falam de aspectos também proféticos, né? Para o futuro também. E nós vamos perceber isso ao longo da série aqui, né? João, então, escreve de uma ilha, você já sabe disso, ele estava lá em Patmos, né? E ele envia, então, essas cartas para aquelas ali, ó, estão no mapinha, ali na Ásia Menor, estão, então, aquelas localizadas as 7 igrejas, hoje em dia, basicamente, são ruínas, né? Depois nós vamos mostrar aqui fotos também daqueles lugares, enfim. Então, o fato de ter usado 7 é porque elas realmente representam coisas que vão além do seu tempo ali. Agora, Felipe, qual o objetivo, então, qual o propósito maior, né, que João teve ali? João, claro, o autor por trás de tudo isso a gente já viu
é Deus mesmo, Jesus Cristo, né, ao inspirar a escritura, né, dessas cartas aí para 7 igrejas? Olha, Michelson, é bem evidente que, embora fossem orientações para igrejas da Ásia Menor, nós não podemos deixar de enxergar a amplitude dessas cartas, né? Elas contêm mensagens que transcendem o tempo de João, obviamente ali. Elas têm menções, alusões ao Antigo Testamento, a personagens como Balaão e Jezabel, por exemplo, que vão levar para conceitos que Deus queria que os futuros leitores dessas cartas pudessem entender e enxergar. Peraí, isso aqui realmente significa que eu não posso proceder dessa maneira, ou que eu não posso viver dessa maneira, ou que o cristianismo acabou se desenvolvendo de uma certa forma em um determinado período de tempo, e isso não foi considerado ideal da parte de Deus. Então, tem elementos ali, tem conselhos, tem advertências, tem outras menções, inclusive alguns acreditam que algumas menções, por exemplo, a Antipas seria uma espécie de um mártir, né, da era cristã. Então, esses elementos não estão à toa ali. Então, algumas vezes as pessoas só enxergam o contexto histórico imediato, mas essa, na minha visão, é uma percepção reduzida, né, das cartas às igrejas da Ásia Menor. Elas transcendem, elas vão em direção à história do cristianismo e elas mostram erros e acertos do cristianismo ao longo do tempo e o que a gente pode aprender desses erros e acertos na nossa conduta, inclusive nos dias atuais. O próprio fato de ali a gente ver elementos, né, figuras como Jezabel, né, Balaão, que já tinham morrido fazia muito tempo, já nos indica que há símbolos ali também, né, que não estão presos na história imediata ali das igrejas, daquelas igrejas. Então você perceberá nessa série agora de 5 temas, né, começando com este, que realmente há elementos ali que nos falam muito. Inclusive, o que a gente percebe assim que é comum a todas as igrejas, as 7 igrejas, as 7 cartas, é o fato de o Espírito Santo fazer convites, né, e apelos às pessoas que estão lendo as cartas. Inclusive ele diz repetidamente: conheço as tuas obras, sei onde você mora, sei quem você é. Tipo assim, Deus dizendo: eu conheço você, eu sei quem você é, e eu quero ajudar você a não repetir os erros do passado e a ter uma vida espiritual vibrante, como é o caso, por exemplo, em Éfeso, que é dito assim, nós vamos ver no próximo programa: não abandone o seu primeiro amor, não abandone a sua vida espiritual que você encontrou quando conheceu Jesus, né? Então, realmente, cada carta é um sermão, cada carta é um convite, cada carta é um apelo, e nós vamos perceber isso aqui ao longo da série. Não perca, hein? Os próximos 4 programas dessa nossa nova etapa aqui serão realmente muito importantes. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.